dar um novo significado para tudo isso. Minha gente, muitas coisas nos enriquecem, mas nada pode nos enriquecer mais como pessoas do que a gente amar e ser amado. Nada pode nos fazer valer mais a pena. Nada pode ser mais precioso na nossa vida do que você olhar para a estrada que lhe trouxe até o dia de hoje, você ser capaz de reconhecer rostos e nomes que foram fundamentais para que você hoje pudesse acreditar como você acredita, sentir como você sente, amar como você ama. Guarde isso no seu coração, você não é por acaso. Você nem tem o direito de dizer o seu nome sem recordar-se de outros muitos nomes que lhe fizeram, ainda que por uma breve passagem na sua vida, que lhe colocaram ali naquele momento decisivo da sua história, ainda que fosse um olhar que lhe encorajasse, uma palavra que lhe encorajasse, que lhe abrisse os olhos, que lhe fizesse ter coragem de ser naquele momento. Sim, nós não precisamos de muita coisa para ter a nossa vida transformada, não. Às vezes é uma única palavra dita no momento certo, na hora certa, do jeito certo, e a vida da gente é outra. Às vezes nós só precisamos de um olhar. Eu sempre gosto de dizer isso. O que Jesus oferecia primeiramente às pessoas que passavam pela vida dele não era a sua palavra, era o seu olhar, era o que ele tinha de mais profundo. É interessante isso, minha gente. No olhar não há mentiras. Tente mentir para sua mãe olhando para ela. Você tem que estar no mínimo amarrando um sapato. Porque se olha nos olhos de quem ama, a mentira não prevalece, cai por terra. A gente só é capaz de mentir para quem a gente ama se você estiver desviando o olhar. Porque no olhar não há equívocos. É uma frase que eu digo sempre, gosto de dizê-la. Você tem todo o direito de me dizer: padre, eu não entendi uma palavra que você me disse. Porque eu posso dizer uma palavra mentirosa, eu posso dizer uma palavra difícil, eu posso te fazer um discurso absolutamente desconectado daquilo que você pode compreender. A minha palavra, sim, ela pode lhe confundir. E você tem o direito de me dizer que não entendeu o que eu lhe disse. Mas você jamais vai poder me dizer que você não entendeu a maneira como eu olhei para você. Porque aqui não há equívocos. Quando olho para você, ou eu lhe recebo bem, ou eu lhe expulso. Não é assim que funciona? Não adianta você chegar na casa da pessoa e falar: ai, que bom que você veio. Não. Você não se sente bem-vindo por causa da palavra que ela diz. Você se sente bem-vindo pela maneira como ela olha para você. Se você for pensar, quando você se apaixonou na vida, por que você se apaixonou? Foi pelo que ele disse? Não. Foi pela maneira como ele olhou para você. Você se apaixonou pela maneira como ela olhou para você. Quando você percebe que o outro está lhe dedicando um olhar que você até então não havia conhecido. Isso é amar, minha gente. Preste atenção na maneira como uma mãe olha para o filho recém-nascido, e você vai entender o que é o amor. É uma mistura de medo, não é assim? Oh, meu Deus, será que eu vou dar conta de cuidar? Será que eu vou dar conta de ser para ele o que eu preciso ser? Um olhar de um filho para uma mãe, quando ela está doente, é o medo, é a insegurança que paira nos nossos olhos. O pavor de você ver partir uma pessoa que é essencial na sua vida. É isso que nos enriquece. É o tanto que a gente ama, é o tanto que os nossos olhares denunciam que amamos. É isso que nos torna verdadeiramente ricos. A capacidade que você tem de se emocionar quando o outro chega na sua história. Essas frases que nos educaram ao longo da vida. Deixa eu ver a sua mão machucada. E ali alguém se interessava por aquilo que você não sabia dizer. Não era só um corte no braço, era uma dor na alma. Era uma dor que doía lá dentro de você, de uma humilhação vivida, de uma traição sofrida. Alguém se interessava pela sua dor.
Cara, que isso não é hora de estar dormindo, está na hora de estar no trabalho, está atrasado. E você fala, ai mãe, pelo amor de Deus, vai encher o saco. Ainda bem que você tinha alguém que te tirava da cama e que te fez ser gente. Ainda bem que você não se entregou àquilo que você tinha de mais preguiçoso em você. Às vezes eu vejo alguns meninas reclamando, nossa, minha mãe me enche o saco o tempo todo no telefone. Agradeça a Deus, minha filha. Porque um dia você vai querer que esse telefone toque para saber onde você está e ninguém estará interessado em saber. Amar é você ter um telefone que incomoda, querendo saber por onde você anda, onde você está, com quem você está e que horas você chega. Se você chama isso de encheção de saco, isso na minha cabeça chama-se amor. Cuidado. Cuidado pelo outro. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom se hoje pude ver o que isso é. Que às vezes a gente leva uma vida inteira para depois descobrir o valor que tinha lá. Se você for ver, muitas coisas você deixou de viver do jeito certo é porque você não era capaz de enxergar o momento presente. Às vezes nós precisamos perder as pessoas para descobrir o valor que elas tinham na nossa vida. Às vezes as pessoas precisam ir embora para a gente poder dizer, ela faz muita falta na minha vida porque eu, longe dela, sou muito menos eu. Às vezes nós precisamos perder, nós precisamos ver partir para descobrir o valor que o outro tem. Porque a gente vive errado demais. A gente vive como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Hoje você saiu de casa e você tinha certeza que você voltaria. Eu também. Mas quem garante que nós vamos voltar? Quanto tempo você tem para ser mãe desse menino? Quanto tempo você tem para ser filho dela? Quanto tempo você tem para ser o esposo, a esposa, o pai? Quanto tempo você tem para ser irmão? Quanto tempo lhe resta para ser amigo? Não sei. E se hoje eu acendesse dentro de mim a consciência de que esse é o valor absoluto que eu posso ter na vida, amar e ser amado, você pode ter certeza que eu não perderia tempo com bobagens. Ah, mas ele me magoou tanto, Padre Fábio. É assim mesmo. Quanto mais você ama, mais você vai ter coragem de perdoar a mágoa, o ressentimento. Ele errou demais comigo, Padre Fábio. Sim, mas você não precisa errar com ele. Se ele errou com você, que você não erre com ele. Meu Deus, como seria bom, seria bem melhor se fosse sempre assim. Meu Deus, como seria bom, se hoje pude ver o que isso fez pra mim. Meu Deus, como seria. Através de você. Tão bonito quando você olha ao longo do tempo os amigos que foram verdadeiro presente de Deus na sua história. E nos encoraja. Esses são os milagres mais bonitos que eu presenciei ao longo da minha vida. Um amigo ressuscitando o outro com um sorriso que oferecia. Um amigo ressuscitando o outro num abraço que oferecia. Mateus, no finalzinho do Evangelho, Jesus vai fazer uma identificação direta. Se você ama aquele que está preso, é a mim que você ama. Se você alimenta aquele que tem fome, é a mim que você alimenta.
Se você ama aquele que precisa ser amado, é a mim que você está amando. Não há diferença mais entre Deus e o ser humano. No final do Evangelho de Mateus, essa revolucionária convicção de fé, que toda vez que eu estou diante de um ser humano necessitado de mim, eu estou diante do próprio Deus, me pedindo ajuda naquele ser humano que está diante dos meus olhos. E é por isso que Jesus dizia que se eu não sou capaz de amar aquele que está de manhã, é esse dom, Senhor, que eu não me sinta maior nem melhor que ninguém. Que eu seja capaz de olhar todas as pessoas da mesma maneira como o Senhor me olha. Porque sabe como é que eu me enxergo todos os dias? Como um menino que acabou de nascer. Porque é assim que Deus me vê. Assim que Deus me enxerga. Todos os dias de manhã eu abro os olhos e sei que Deus está me tomando no colo como um pai toma o seu menino. Por isso que eu acredito em você. Ainda que a sua cara não ajude muito. Porque tem gente que tem cara de safado. Pois é. Diga isso para quem está do seu lado. Sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Você é uma menina diante dos olhos de Deus. Você é um menino diante dos olhos de Deus. Você acabou de nascer para Ele. Não há nada que você tenha feito na sua vida até o dia de hoje que lhe retire do direito de dizer isso. Deus ainda acredita em mim. Que Deus me ama, irmãos, não só. Que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, irmãos, não só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz. Olha, o diabo é tão safado, mas é tão safado esse infeliz, que o grande objetivo dele é colocar dentro de nós uma descrença, mas não em Deus, mas não, é uma descrença em nós mesmos, por nós mesmos, sabe? O diabo é especialista em te induzir o erro, para que depois você caia na merda, com perdão da palavra. É igual esse povo lá da Lava Jato. O povo da Lava Jato caiu tudo nas garras do capeta. Eles acharam que eles podiam roubar a vida inteira. Cada hora que fala que um foi preso, eu acho bom e triste ao mesmo tempo. Tristeza. Está lá mais uma vítima do diabo. Porque o diabo, ele é especialista em criar facilidades. É fácil roubar, é fácil enganar. Ele vai criando artimanhas dentro da mente da pessoa. Ah, mas depois ele puxa o tapete. Você sabe por quê? Porque o diabo não está interessado na felicidade de ninguém. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você estiver dentro de um contexto de muita facilidade. Desconfie. Pode ser uma armadilha do capeta para você, porque depois ele puxa o seu tapete. É a especialidade dele nos humilhar no final da história. Quando eu vejo aqueles senadores, aqueles presidentes de empresas grandes, todos algemados do lado do japonês, indo para a cadeia, eu fico pensando, meu Deus do céu, cadê o terno e gravata? Cadê a autoridade? O diabo é especialista em criar isso, porque essas pessoas nasceram boas. Em algum momento da vida, tá certo que alguns começam já desde criança, né? Já roubando o carrinho do coleguinha. Tem gente que se estraga muito cedo, mas tem gente que não. Olha, nós temos uma negociação aqui, uma parte vai para você. Você pensa, ninguém tá vendo, isso é o diabo. Ou até quando você tem lá uma oportunidade de enganar uma pessoa numa coisa pequena, é o diabo. Porque o grande objetivo dele é minar a sua bondade, é minar a sua honestidade, é minar a sua capacidade de ser justo. Mas não se iluda, mais cedo ou mais tarde ele vem cobrar a fatura. E qual é a fatura? A humilhação pública.
Quanto mais humilhado você ficar diante do povo, diante daqueles que acreditavam em você, maior é a vitória do diabo. É um perigo. Então todos os dias a gente precisa pedir a Deus isso. Que eu não me sinta melhor que ninguém, mas que eu me sinta apenas na obrigação de cuidar daquilo que hoje Deus me deu. Eu quero ser honesto nas pequenas coisas. Eu quero ser justo na menor das relações. Eu não quero enganar o outro. Porque se eu engano, eu alimento o diabo dentro de mim. E eu não quero. Mas não quero mesmo dar trela para esse safado. Eu quero que Deus tenha a oportunidade de crescer em mim e através de mim. Porque quando o diabo consegue criar isso dentro de nós, a gente começa a desacreditar da gente mesmo. E é tão difícil, minha gente, você ressuscitar um ser humano que não acredita mais em si mesmo. É tão difícil você provocar alegria num ser humano que já não acredita mais na sua capacidade de ser quem ele é. Para mim, a fé em Jesus é isso. Eu olhar para Ele apesar de todos os meus pecados e ouvir dele: eu ainda acredito em você. Apesar de todo o erro que você já cometeu na vida, eu ainda acredito em você. Então diga isso a quem está do lado. Deus ainda acredita em você. Tem gente que tem vergonha de falar, né? Então só olha. Tem gente que se sente carola de falar isso. Aí você só dá uma olhadinha assim, ó. Outros já sabem. Deus ainda acredita em você. Volto a dizer, sua cara não ajuda muito não, mas Ele acredita. Ele sabe que você ainda pode fazer grandes coisas. Então, joga todo esse autodesprezo fora e diga comigo: que Deus me ama.